hoje é vencer a mim mesmo. Amém? Um texto muito conhecido sobre Sansão, Juízes 13, de 1 a 5. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor entregou nas mãos dos filisteus, os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, eu amo quando o Senhor fala todavia, contudo, porém, ele muda o rumo da prosa, ok? Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém? Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor. Me toma, Senhor, nas tuas mãos, minha mente e coração, Senhor. Seja para que o teu nome seja engrandecido. Toma as nossas mentes cativas aos teus pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos tudo para dar certo, assim como a história de Sansão. Quantos conhecem a história de Sansão? Ok. Sansão tinha os pais fiéis a Deus, mas a mulher era estéril. E um dia o anjo do Senhor, essa história é muito linda, depois você lê, que são os capítulos 13 de Juízes, 14, 15 e 16 do livro de Juízes. É uma história linda, mas nós não vamos poder ler tudo nem falar sobre tudo. Mas era uma época em que Israel havia juízes que julgavam as coisas, as situações e as circunstâncias do povo. E Manoá, que era da tribo de Dan, e a sua mulher receberam o anjo do Senhor e anunciaram que a ela iria engravidar, e este filho seria consagrado a Deus, o nazireu que não poderia cortar o cabelo, não poderia tomar vinho, não poderá tomar bebida fermentada, não poderia comer nada impuro. Para os judeus, para os israelitas, algo impuro é que tinha morte ou sangue, né? Então, por exemplo, tocar num morto para o judeu era algo que ele se tornaria impuro. Tornar alguém que estivesse, por exemplo, a mulher que estivesse nos seus dias, em tocar numa mulher que estivesse nos dias de menstruação, seria impuro. Por isso que aquela mulher, você lembra, aquela mulher do fluxo de sangue, ela ficou isolada, ela ficava longe das pessoas, porque ela tinha um fluxo constante, uma hemorragia constante de sangue, então ela era considerada impura. Então, este menino foi consagrado para um propósito, né? Está falando aqui no verso 5: ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Os filisteus eram um povo
tremendamente agressivos, tremendamente violentos. Eles roubavam toda a colheita, tudo que podiam levar, eles levavam do povo de Israel. Israel era muito oprimido pelos filisteus. E então o Senhor levanta Sansão para que Sansão fosse o libertador de Israel. E o que ele faz? Ele dá uma força descomunal para Sansão. Sansão é um homem que cresce forte, cheio de vigor, e tem essa força descomunal, que ele poderia vencer um exército. Ele matou um leão, ele era incrivelmente forte. E ele, então, tinha essa confiança, essa autoconfiança. Queridos, acho que uma das coisas que eu mais tive que vencer na minha vida, e graças a Deus, com essa idade que eu tenho também, de idosa, já passei uns bons e maus bocados para entender que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos buscar a dependência de Deus, e que é bom obedecer a Deus, é bom ser dependente de Deus, porque mesmo aquilo que você acha que você é muito bom, o que você acha que é muito bom? Tem algo que você acha que é muito bom? Não seja autossuficiente. Mesmo assim, dependa de Deus. Porque todas as vezes que a gente tem uma autoconfiança, a gente perde a vigilância. Já reparou? Por exemplo, eu amo moto, né? Uma das minhas paixões é moto. Quando a gente está chegando perto de casa, diz que os motoqueiros é onde mais caem, é perto de casa. Porque relaxa, né? Fala assim, agora eu conheço aqui, estou no meu pedaço, conheço meus buracos, conheço as minhas curvas, conheço as areinhas onde tem, né? E sempre que eu tomei os meus, como chama? Meus tombos, foi perto de casa. Porque a gente fala, eu conheço tudo aqui eu conheço meu pedaço, eu domino aqui essa região, estou de boa aí. Você distrai, vai olhar uma praia, vai olhar um pôr do sol, né? Vai olhar alguém passando, se é um amigo seu, pum, vem o capote e a gente cai, porque a gente tem autoconfiança. Na direção de um carro, você está correndo demais, você fala, não, continua correndo demais. A gente tem autoconfiança, né? Ou 120, 140, quem tem os maridos que correm aí, que dá umas cutucadas no marido, dá umas cutucadas no namorado, bem, diminui aí, menos bem, né? Está lá no 140, você está lá apertando, está freando aqui junto, né? Quem não é a mulher que freia junto? E o marido está lá, não, estou tranquilo aqui, está chovendo, não enxergo nada, mas estou tranquilo. Então, gente, uma das coisas que a gente tem que aprender, e a gente tem tudo para dar certo, porque Deus nos capacita com tudo que a gente necessita para dar certo. Então Sansão foi um homem capacitado para dar certo. Só que não. Só que ele era um homem que tinha autoconfiança e uma certa arrogância, né? Com a sua força, com o poder que ele tinha. Ele foi também, além da sua força descomunal, da força física, o Espírito Santo de Deus veio sobre ele com sabedoria, com discernimento. Então, ele foi empoderado, né, pelo Espírito Santo. Ele foi escolhido para aquele propósito. Ele foi direcionado para acabar com o exército de filisteus, um exército violento. Então, além da força física, ele foi empoderado com a sabedoria para ter estratégias de como agir, para ter discernimento quando o mal viesse. Quando você tem um ataque de um leão, quando você tem um ataque de um exército, você precisa ter um alerta muito grande. Você precisa estar muito alerta, vigilante. E Sansão era este homem que tinha tudo para dar certo. Diga, tudo para dar certo. Só quem deu tudo é. E eu queria falar de algumas coisas, né? Algumas considerações sobre a vida de Sansão, que eu vou enumerar aqui. E que ele quebrou votos.
voto de Nazireu, não cortar cabelo, guardar a sua língua, porque o poder da vida e da morte estão na língua. Aquilo que você fala ou gera vida ou gera morte. Então Sansão, além disso, não vigiou com coisas impuras, não vigiou com bebidas alcoólicas, tomou vinho, praticou relações imorais com mulheres, tanto com uma prostituta de Gaza, como Dalila, que era uma mulher filisteia. Então, ele tinha tudo para dar certo. Foi empoderado pelo Espírito Santo, forças comunal, discernimento do Espírito, uau! Mas ele quebrou votos, quebrou princípios. E se tem uma coisa que faz a gente perder, é a autoconfiança, a soberba e a quebra de princípio, quebra de voto. Como a gente fala sempre, né? A gente brinca aqui. Quem é do tempo do fio de bigode, da palavra? Você deu a sua palavra, você empenhou a sua palavra, você cumpre, não é? É assim hoje em dia? Rapaz, menina, nem com contrato, nem com nota promissória, hoje as pessoas cumprem a sua palavra, não é verdade? A gente fala, não, eu vou fazer um contrato aqui, eu falo, não confio, dá o contrato, dá a nota promissória, dá cheque, passa cartão, porque a gente sabe que hoje é muito difícil alguém cumprir a sua palavra, ter comprometimento e fidelidade. Mas o nosso Deus é um Deus fiel à palavra, imutável na sua palavra, fidedigno na sua palavra. E nós temos que ser também com Ele, imutáveis, fidedignos, com comprometimento. E nós precisamos ser morais. O nosso Deus é um Deus moral. É um Deus moral, um Deus digno. Ok? E é isso que Sansão fez. Ele foi quebrando voto atrás de voto, ignorando a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, em primeiro lugar, uma das considerações que eu queria nos posicionarmos é o individualismo. Ele tinha essa força descomunal, mas era um menino nas suas emoções. Nós falamos de maturidade, né? Eu estava falando aqui de que eu já sou idosa, mas tem muitos idosos imaturos. Tem muitos homens e mulheres que têm os seus 40 anos, 50 anos e ainda vivem na casa dos pais. São dependentes dos pais. Não conseguem fazer nada, trabalhar, conquistar, gerar, criar, expandir. E Deus deu talentos a todos. A graça de Deus é maravilhosa. A chuva cai sobre o ímpio e o justo. E Deus derrama sobre nós talentos, derrama dons, derrama conhecimento, derrama sabedoria sobre todos. Todos nós temos algo, uma capacidade extraordinária de fazer algo específico que só nós podemos fazer, ok? Então eu não sei o que você é bom, alguma coisa você é muito bom. E alguma coisa eu tenho certeza que você tem um dom que você fala, isso aqui eu domino, isso aqui é fácil, isso aqui é comigo, né? Pilotar fogão, tá. Benção, não sei nem ligar os trem lá. Me queimo, toda vez que eu vou cozinhar, não é meu dom. Queimo, faz tudo errado, queimo a mão, queimo as panelas. Mas tem gente que tem um dom de cozinhar, não é? Glória a Deus por isso, eu tenho outros dons. Então, por isso que eu amo a multiforme sabedoria de Deus, porque Ele faz com que todos nós, unidos, possamos abençoar uns aos outros. E eu admiro os dons dos outros. Eu falo, puxa, que legal que você sabe fazer isso. E eu falo, puxa, motivo, impulsiono
o que as pessoas fazem muito bem feito, porque eu sei que aquilo abençoa os outros. Então, este nosso querido personagem, Sansão, ele era imaturo. Tudo que ele via, ele queria. Sabe assim? Eu quero um carro daquele. Não, mas é muito caro, você não pode, filho. Não, mas eu quero. Eu vou fazer empréstimo, eu vou no banco. Mas você não ganha para isso. Quanto é a parcela? A parcela é R$1.000. Quanto você ganha? 900. Não, meu filho não pode. Não, mas eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E aí o filho vai, e o filho faz. E é esse ciclo vicioso de pessoas que têm as suas emoções infantis. Então, ele foi perdendo, além de perder a vida, né, por conta das suas emoções, que ele tinha tudo para dar certo, ele foi perdendo a vida dele. Ele perdeu o respeito dos pais, porque ele foi demonstrando uma instabilidade emocional, um desrespeito com os pais, desrespeito com Deus. Não havia temor de Deus, não havia moralidade em Sansão. Ele foi perdendo o controle da sua língua. Ele falou demais lá com Dalila, que não era para contar segredo. Tem segredos que Deus quer que você guarde, que é entre você e Deus, e você vai lá e conta apressadamente. Deus fala, fecha a boca. Isso é um tesouro entre eu e você. Tem coisas que Deus fala no seu coração que é entre Ele e você, porque são riquezas extraordinárias da parte dele. Mas Sansão abriu a boca, e ele foi perdendo a dignidade, ele foi perdendo as forças, ele foi perdendo a liberdade, e ele perdeu a vida jovem. Ele tinha tudo para dar certo, mas a sua individualidade, a sua autossuficiência, levou ele a perder a vida jovem. Triste fim, né? Tem muitos jovens que tinham um propósito de Deus maravilhoso, mas acabam se perdendo pela autossuficiência e pelo individualismo. É o que eu quero, é o que eu acho que é bom para mim, é o que eu decido para mim, né? Normalmente as pessoas escolhem primeiro para mim, e o Senhor diz para a gente escolher primeiro o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então a gente precisa o quê? Muitas vezes negar a si mesmo, o que eu estava falando. Muitas vezes renunciar às nossas vontades para fazer a vontade de Deus, porque vale muito mais a vontade de Deus do que a nossa. E foi assim com Sansão. Ele tinha tudo para dar certo, e a vida dele deu toda errada. Então ele era um homem com muitas promessas, uma vida promissora. Mesmo que ele tenha matado muitos inimigos na sua morte, né? Que disse que Sansão, na morte dele, matou mais filisteus do que em sua vida. Mas pagou com a morte, porque Deus tinha um propósito de acabar com os filisteus. Então já estou contando o fim da história para quem não conhece. Já estou dando spoiler, tá? Ele consegue vencer. Acabou a musiquinha aí, acabou. E aí, então, Sansão, a segunda consideração que eu queria é que ele tinha muito talento e pouco caráter. Muito talento e pouco caráter. Já viu gente assim? Não? Ah, pensei que só eu conhecesse. Eu falei, bem, muito talento e pouco caráter. Vocês veem muitas pessoas famosas na música, pessoas famosas como artistas, como desportistas, pessoas hoje você vê do futebol, né, gente? Quantos rapazes que jogam futebol, que tem um talento incrível, mas pouco caráter. Cantores até, eu vejo cantores, infelizmente, que eram considerados cristãos, que abandonaram a fé, tinham talentos incríveis, músicas incríveis, vozes maravilhosas. Ah, fulano abandonou o cristianismo.
cristão. Muitos procuram hoje, como estava falando, a diferença entre os que servem e os que não servem. Muitos procuram hoje a Jesus Cristo por interesse, relações utilitárias. Hoje o mundo, queridos, é de relações utilitárias. O que você tem de bom para mim oferecer? E muitos vêm na igreja como vão a um supermercado, não é? Não dizem assim, vem buscar sua bênção. Então a pessoa vai, o que eu vou buscar hoje? Um carro, uma casa, que será uma viagem, uma bolsa nova, um sapato. Esse Deus é o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Buscar sua bênção significa, eu vou me arrepender para buscar esse Deus maravilhoso, porque eu só encontro a unção que tira todo o meu peso quando eu sou esmagada nas minhas vontades. Eu só encontro esse Deus quando eu reconheço que aquela cruz cheia de sangue, com uma coroa de espinho, era para mim. Então, na verdade, eu venho ao culto buscar minha bênção. É essa: Senhor, me perdoa. É essa bênção que eu venho buscar, a graça ilimitada, o favor de Deus ilimitado, porque eu não merecia, mas é a favor sobre nós. É essa bênção que a gente vem buscar, conhecer a Deus, estar com Ele mais e mais, porque é o que eu mais desejo, é ver Jesus. Como eu disse no começo da oração, o que João viu, o que Paulo viu, que fez com que ele mudasse completamente e se tornasse radicalmente um homem que disse: tudo que eu estou vivendo é pouco, não tem valor nenhum. O que vale é a minha vida com Deus. O morrer é lucro, viver é Cristo. O que Paulo viu? Ouviu. Que olhar que Pedro encontrou Jesus, isso mexe muito comigo. O olhar de Cristo para Pedro, assim, ó. Aí o galo cantou e Jesus olhou para Pedro. Essa bênção que eu venho buscar. Essa bênção que eu venho buscar. O arrependimento e a dependência dele. Como é bom depender de Deus. Como é bom depender de Deus. Amém? Então não adianta a gente ter muito talento, né? E pouco caráter. E Sansão, na terceira consideração que eu quero falar com vocês, é que Sansão teve 3 descidas, né? Ele foi descer ali as cidades, e na primeira descida ele se casa com a filha dos filisteus. Depois, em outro tempo, ele desce e se deita com a prostituta. E na terceira ele desce para uma outra cidade e se une com Dalila. E vocês sabem que a história, quem já não conhece a história de Sansão, mas já ouviu falar de Sansão e Dalila, né? Que ele conta o segredo, que a força dele vinha dos cabelos. Então os filisteus, Dalila trai, os filisteus o prendem, cortam seu cabelo. Mas a força, queridas, não estava no cabelo. A força de Sansão, na verdade, vinha do voto de consagração, da obediência, da dependência de Deus. Mas Sansão foi quebrando votos. Sansão foi descendo. Ele desceu a primeira vez, casou com a mulher filisteia. Depois de um tempo, ele desceu
se deitou lá com a prostituta. Depois de um tempo, com Dalila, ele foi descendo aos poucos. O pecado vai te ganhando aos poucos e você não vai percebendo, né? Você vai desviando, você vai pecando, e ali Sansão foi achando que estava tudo bem. Sabe quando você peca e nada está acontecendo? Não tem gente assim que tem muito talento, está ganhando, né, destaque, está sendo promovido, está ganhando muito dinheiro, aí está bebendo, está adulterando, está mentindo, está roubando, está na corrupção, está se achando, está ali se candidatando, eu vou ganhar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Sabe quando você faz assim? Uau, está dando tudo certo, está fácil. Ei, Jesus, glória a Deus. Não tem gente assim que no pecado não, glória a Deus. Já viu gente assim? Eu já vi. Está lá na roda de sangue, tá? Todo mundo, ai, glória a Deus, ganhamos aquele, né? E assim vai. E Sansão foi aos poucos. As descidas das nossas vidas são aos poucos. E a gente vai pecando e tem tudo para dar certo. E de repente, a liberdade que você acha que você tem para caminhar no pecado, que a gente acha que a gente tem liberdade, né? E a gente vai errando, vai enganando, vai mentindo, vai traindo, e a gente acha que é livre. Mas na verdade somos escravos do diabo, somos escravos de Satanás. Nós só somos livres quando nós somos dependentes de Deus. A maior liberdade da minha e da sua vida é ser dependente completamente do nosso Deus, que é poderoso, gracioso e misericordioso, que nos dá liberdade da morte eterna. Amém? Glória a Deus. E então foi isso, ele foi se envolvendo numa trama diabólica, até que os filisteus o prendem, e ele é escravizado, arrancam os seus olhos e colocam ele àquela roda de moinho, e ele passou muito tempo ali como escravo, sem enxergar, com seus olhos sangrando. A quarta consideração é: o que adoça os nossos lábios hoje, né? O que te adoça hoje os seus lábios pode amargar o seu fim. Sansão matou uma vez um leão, e ele foi pelo caminho, e na volta Sansão voltou e desviou para encontrar o leão, porque no leão morto, na carcaça do leão morto, havia muito mel de abelhas, e ele come esse mel, e ele ainda leva esse mel aos seus pais, desrespeitando os seus pais. Ele não podia tocar em coisa impura, e ele comeu o mel de algo impuro. Ele comeu algo não somente impuro, mas algo que já estava em estado de putrefação, que fala, estado de podridão. A carcaça do leão já estava podre, mas tinha mel. Tem coisas nas nossas vidas que já estão podres, mas tem ainda sabor doce, mas estão podres. E no início pode ter um gosto muito bom. O pecado tem muitas vezes um gosto bom, ou não? Por isso que muitos vão atrás, por isso que muitos amam o pecado, porque é bom, mas é podre e nos leva a um fim horrível. Por isso, cuidado com coisas que não vêm de Deus. Por isso que a gente precisa do discernimento, para
entrarmos, né, em pecadinhos de estimação. E que a gente não quer largar esses pecadinhos de estimação, porque são bons. E a gente vai desobedecendo, até que o nosso fim é trágico como Sansão. A quinta consideração: nós devemos parar de procurar aquilo que Deus ajudou a matar. O que quer dizer? O leão que Sansão matou era coisa do passado, mas ele voltou lá a buscar o leão para comer. Bem, tem coisas nas nossas vidas que Deus já encerrou o ciclo. Tem pessoas que Ele já falou: isso morreu. Tem negócios que Deus já morreu. Tem alguns sonhos que Deus já falou: isso não é mais para você sonhar. Isso não é mais para você voltar naquele relacionamento antigo. Não é mais para você voltar naquele trabalho antigo. Mas eu estou precisando de dinheiro, eu vou precisar voltar naquele trabalho antigo. Não, tem coisas que Deus já falou: isso não para você. Não, mas eu preciso porque eu vou na moto, então na moto eu ganho mais dinheiro. Mas Deus já falou para você não subir em moto, fica lá longe. Mas eu queria fazer esse tipo de negócio, porque esse tipo de negócio dá dinheiro, lá atrás não deu. Esquece. Aquilo que Deus já falou para você deixar para trás, não volta. Tudo se fez novo na nossa vida. Você confia no novo de Deus? Você confia que o seu futuro é bom, o seu futuro é de paz, o seu futuro é prosperidade, que o Senhor tem coisas boas para você, tem novas oportunidades, novas portas, novas amizades, novos relacionamentos? Você crê nisso? Que Deus é um Deus sempre que faz tudo novo? Então deixa a coisa do passado, não ressuscita defunto não, com as correntes não. Deixa as correntes, deixa as malas sem alça, deixa os mortos para trás. O Senhor fala: deixa os mortos, enterrar os mortos. Que morreu, morreu. Não vai buscá-lo de novo. Ok? A sétima consideração é nada a ver. Sexta. Ok. A sexta consideração é nada a ver. Então, muito cuidado com isso, né? Muita gente hoje fala assim: nada a ver. É só uma cachaçinha. Nada a ver. É só uma maconhinha. Nada a ver, eu controlo. É só um cigarro, eu controlo. Não é assim? Autossuficiência não é assim, eu controlo. Mas você já está a 180. Não, mas eu controlo. Tranquilo. Mas eu vou comer mais um pouquinho. Não, mas não precisa comer tanto. Não, eu controlo. Tem coisas que a gente se lambuza demais, como ele se lambuzou no mel. E a gente perde o controle das coisas. Porque a gente não tem controle emocional. Sansão não tinha controle das emoções, não tinha um domínio próprio. Muitos de nós achamos que nós temos o domínio próprio, mas quando a gente vai ver, não tem. Eu vou dar só uma saidinha com fulano, vou dar só uma saidinha com ciclana. É só um jantar, é só um encontro, é só um cafezinho, não tem problema. O adultério, gente, começa só com um cafezinho. O adultério começa só com um olharzinho, só com uma risadinha. O adultério começa assim, pequenininho, não tem problema, é só um cafezinho. É só um amigo. É muito amigo, pastora, mas sabe se nada a ver? Nada a ver, pastora. Imagina. Quando vê, está apaixonado, estou apaixonada. Aí Deus falou que Ele vai deixar outra e que eu vou deixar o outro. Onde que Deus está nisso? Gente, sempre quando vocês estão numa confusão dessa, que a gente se coloca nessas confusões, pergunta assim: onde que Deus está nisso? Ixi, não está em lugar nenhum isso aqui. Então, aqui não tem Deus não. Dá licença, fui. Porque não tem nada a ver. Agora não tem nada a ver, né? Sétimo, ok? Sétima consideração.
Nazireu, ele tinha um voto com Deus. Deus escolheu você e tem um voto com você, tem um propósito com essa vida, e te deu regras, te deu um manual, a Bíblia, te deu uma herança. E para você receber essa herança, tem regras, tem votos, tem renúncias, tem tempo para conhecer Ele. Precisa gastar tempo para conhecer Deus. A gente gasta tempo para ver o Netflix, para ver o Instagram, para ver o Facebook, para ver o que tem mais? Tantas coisas. A gente gasta tempo naquilo, né? Mas você gasta tempo para conhecer Deus, para conversar com Deus. Você senta lá no seu quarto, no seu secreto, e você fala: Deus, vamos conversar, eu preciso falar com o Senhor. Eu falei, né? Outro dia eu estava numa tempestade, vindo para a ilha, São Paulo, sozinha, 2 horas da tarde. Eu nunca me arrependi tanto dos meus pecados. Confessei tudo, falei: agora, Senhor, se o Senhor quiser me levar, tudo bem. Porque eu achei que ia morrer ali. E eu comecei a ficar nervosa. Eu falei: Deus, eu não estou enxergando nada. Jesus, eu não estou enxergando. O carro derrapava. E a gente ficou ali naquela... Eu não sabia se eu parava, se eu continuava, eu não enxergava. E eu senti a mão. E eu falei: Jesus, o Senhor está aqui. Jesus, onde que o Senhor está? E ele... Gente, eu senti a mão de Deus assim. E ele disse: eu estou aqui. Vai dar tudo certo, continua. E já não para, estou aqui. Gente, eu senti uma paz absurda, E aqui estou eu, glória a Deus. Por quê, gente? Porque tem um propósito comigo. Ele me escolheu para algumas coisas. E Ele vai cumprir o propósito que Ele te escolheu, para qual Ele te elegeu. Amém? Desde o ventre da sua mãe, há um propósito na sua vida que só você pode cumprir, só você vai com o Senhor, né? Cooperadora do Senhor, só você vai desempenhar este papel. E ele, Sansão, como nazireu, não cumpriu nenhum voto. Mas como havia um propósito de exterminar, porque Deus é fiel ao propósito dele, como havia um voto de acabar com os filisteus e que ele ia usar Sansão, Deus usou Sansão. Mas a sua vida foi interrompida na juventude, de forma drástica. 10, né? 8. Ok. Eu fui anotando aqui, fiz uma confusão com os números. O Espírito Santo impelia Sansão. Maior riqueza da nossa vida, seguir o Espírito Santo. Conte com o Espírito Santo, creia nisso. Outra consideração: Deus é um Deus da segunda chance. Não perca a sua segunda chance. Deus é um Deus de segunda chance. Deus cumpriu seus propósitos na vida de Sansão. Ele começou a rodar, né? Ele começou a rodar lá. E ele rodava. E ele com força. E o seu cabelo começou a crescer. Não foi a força do cabelo, mas Sansão começou a se arrepender. Sansão começou ali a ficar com Deus e a buscar a Deus, a ter sede de Deus, porque ele estava em sofrimento, porque ele estava aprisionado, porque ele estava escravizado. Muitas vezes Deus nos coloca numa situação que nós nos sentimos escravizados, nada acontece, nós estamos em sofrimento, nós estamos em dor, nada nós conseguimos fazer, mas é para que a gente, nesse momento que você se sente totalmente impotente, é hora do arrependimento, é hora da segunda chance, é hora da sua nova oportunidade, para você se arrepender, para eu me arrepender e para nós passarmos para um outro patamar de autoridade espiritual. Amém? Amém. Glória a Deus. E foi isso que aconteceu. Não foi por causa do cabelo. Lógico que há uma tipologia sobre o cabelo, que começou a voltar a crescer o cabelo, mas o arrependimento começou a brotar no coração de Sansão. E Sansão então se arrepende e ele faz uma oração que eu acho linda. Eu vou ler agora
em Juízes 16, já no finalzinho da história, 16, 28. Juízes 16, 28. Diz assim: e Sansão orou ao Senhor. Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Coisa mais linda. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faça com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a mão esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. E por meio de Sansão, Deus trouxe a libertação de Israel dos filisteus. Uau! Certamente eu creio que não era o desígnio do Senhor esse final assim, mas foi cumprido os propósitos. Deus livrou Israel dos filisteus. Havia uma grande festa, né? Todos estavam ali, ainda bebendo muito, estavam, traz aí o Sansão, traz aí o palhaço pra gente rir dele, pra gente humilhá-lo, né? E quando os filisteus achavam que iam humilhar, Deus trouxe a morte. Quando você está arrependido, fortalecido no coração do Senhor, e você clama: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, Ele vem sobre você. Glória a Deus. Te honra, acaba com os seus inimigos, porque o propósito dele é acabar com os seus inimigos, com os que te perseguem, e te dá vitória. Glória a Deus. Amém. Mas precisou do arrependimento, precisou de um encontro e de um clamor, porque o Senhor ouve o teu clamor na hora da sua dor. Então, quando você estiver muito dolorido, quando você estiver muito aflito, muito angustiado, lembre-se que Deus está mudando a sua vida mediante você se arrepender e clamar: Senhor, me perdoa. Senhor, me socorre. Tu és socorro bem presente na angústia, Senhor. Eu sei que Tu és um Deus que não dormita, que o Senhor zela por mim, vela por mim. Senhor, me levanta, Senhor, com força, e coloca os meus inimigos como estrado dos meus pés. Amém? E o Senhor vira o jogo, porque é um Deus da segunda chance, é um Deus misericordioso, gracioso, e Ele vai fazer assim na sua vida e na minha vida. Aleluia. E o espírito de Sansão, então, ele morre. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Amém? E Deus tem uma aliança contigo, assim como Ele tinha uma aliança com Sansão. Sansão, apesar de todos os votos que ele quebrou, ele teve o nome dele posto no livro de Hebreus 11, que é o livro da fé, né? Que fala sobre os heróis da fé, que tiveram tanta fé, que tiveram seus nomes colocados ali, nesse livro. Quem quer ter o nome lá no livro do Senhor? Uma fé inabalável, né? Ontem eu estava falando aqui com as mulheres, e eu vou repetir para vocês, que isso, Deus falou comigo, que era muito importante eu gravar. Porque nós todos, tenho certeza que você passou como eu, muitas lutas, muitas dores, muitas perdas, muitas desilusões, muitas frustrações, e o Senhor disse assim: filha, eu te esculpi através da dor, te habilitei em superação,
Te formei na faculdade da fé inabalável e te dei um mestrado em recomeços. Amém? Você também é assim? Então tem recomeço para você. Tem segunda chance para você. Mas quando a gente é esculpido na dor, a gente precisa se arrepender. Mas quando a gente se arrepende, como é bom falar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu não quero mais essa vida, porque eu sei, Senhor, que esta vida não te agrada. E sem fé, Senhor, é impossível agradar ao Senhor. Então eu quero ter fé de que o Senhor me habilita com o teu Espírito para que eu tenha força para resistir o mal. Eu me arrependo, mas eu preciso da força para resistir o mal. Eu preciso do Senhor para resistir o mal. Eu preciso da sua palavra. Eu preciso da sua unção. Eu preciso do seu poder para resistir o mal, porque sem o Espírito Santo de Deus a gente não consegue resistir o mal. Então, Senhor, eu preciso de Ti. Quando você fala que você precisa do Senhor, o Senhor vem sobre a sua vida e muda toda a sua história. Porque o que Ele quer é que a gente seja essa testemunha viva. Sabe o que é ser testemunho vivo? Você testemunhar aquilo que você vivenciou. Testemunho é aquilo que você viu, aquilo que você viveu. Então o Senhor não precisa que você pregue, que você seja pregador, seja louvador. Eu brinco. Mas o Senhor quer que você seja testemunha viva daquilo que Ele fez na sua vida. Assim como Paulo viu, assim como João viu, assim como Isaías viu a glória de Deus, assim como Pedro viu os olhos de Jesus quando ele pecou e negou Jesus 3 vezes. Esse olhar, esse olhar. Você pecou, mas tem perdão para você. Estou indo para a cruz, Pedro. Estou indo para a cruz, Pedro. Estou indo para a cruz, Pedro. Te encontro na Galileia para o avivamento que teve. Pentecostes. Uau! Amém? E é assim que vamos ter o avivamento. Quando os cristãos vierem para a igreja simplesmente para adorar a Deus, para louvar a Deus e para saber que a gente depende dele para tudo e colocar a autossuficiência lá fora e deixá-la para trás. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Coloque seu coração diante do Senhor agora. Essa é a hora, esse é o momento. Coloque seu coração diante do Senhor e fala: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te, Senhor, de mim. Vem sobre a minha vida, Senhor, fala comigo, Senhor. Eu preciso da tua força, Jesus, para resistir o mal. A tua palavra diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, uma vida nova, um novo nascimento, Senhor, aquele que mentia não mente mais, aquele que aplicava corrupção não se corrompe mais, aquele, Senhor, que traía não trai mais, aquele, Senhor, que era falso não é mais falso, aquele, Senhor, que roubava não rouba mais, aquele que enganava não engana mais. Senhor, os teus filhos estão aqui, Senhor, diante de Ti, clamando a Ti, dizendo: lembra-te de mim, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, me dá uma nova chance, me dá um novo tempo, me dá uma nova oportunidade, me abre uma nova porta, Senhor, me dá uma nova condição nessa vida. Senhor, eu quero, Senhor, ser testemunha dos Teus feitos. Senhor, eu quero, Senhor, vivenciar coisas extraordinárias da Tua parte, que o Senhor venha fazer milagres na minha vida, e milagres, Senhor, eu sei que acontecem mediante o arrependimento, mediante, Senhor, uma unção extraordinária do Teu poder, Senhor, da Tua palavra poderosa, do Teu nome poderoso, Senhor. Senhor, eu quero viver algo extraordinário,
Eu quero viver uma cura das minhas emoções. Eu quero me tornar maduro, Senhor, porque eu sei que o Pai entrega coisas, segredos importantes para filhos maduros. O Pai não vai entregar segredos para crianças emocionalmente, Senhor, infantis. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós desejamos mais e mais e mais de Ti. Temos uma vida, Senhor, próspera em todos os sentidos. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos. Abençoa o nosso coração, a nossa mente, Senhor, a nossa língua, Senhor. Para que possamos, Senhor, determinar, Senhor, contigo, no Teu nome, a palavra profética sobre a minha casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haverá cura sobre a minha casa em nome de Jesus. Sobre a minha casa não haverá necessidade alguma, porque o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor nos leva a verdes pastos. O Senhor nos leva às águas tranquilas, porque o Senhor é o descanso das nossas vidas. O Senhor é aquele que nos guarda de dia e de noite, não dorme, não dormita. O Senhor é aquele, Senhor, que é sentinela na minha casa. E sobre a minha casa não haverá assombros, não haverá roubos, não haverá, Senhor, nada que possa, Senhor, nos impedir de cumprir o Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, a nossa casa é firmada na rocha, na fé inabalável, na obediência inabalável, no comprometimento com a Tua palavra. Senhor, nós queremos ter comprometimento, queremos ter responsabilidade, queremos andar em temor de Ti, Senhor, em nome de Jesus, e não retroceder, Pai, em nome de Jesus. Visita a nossa casa, se houver alguém enfermo nas nossas casas. Nós te pedimos agora, pelo poder do Teu nome, haja cura sobre as nossas casas, em nome de Jesus. Senhor, pelo poder do Teu nome agora, Senhor, os meus irmãos, Senhor, eu declaro, Senhor, se há alguém nas nossas casas que ainda não se converteu, que ainda não Te conheceu, que haja salvação de vida nas nossas casas agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, se há alguém aqui, Senhor, nesse momento, Senhor, que tem algum vício, pelo poder do Teu nome, da palavra, Senhor, profética, no Teu nome, Jesus Cristo, que haja libertação agora de vícios, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, se há alguém aqui, Senhor, necessitado de uma provisão financeira, com causas na justiça, Senhor, com devedores a pagar, Senhor, pelo poder do Teu nome, é no Teu nome, Senhor, é no Teu nome, Senhor, libera agora, em nome do Senhor Jesus, tudo que está retido, Senhor, no nome de Jesus, que haja provisão em nossas casas, que haja liberalidade, Senhor, das provisões, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Dá sabedoria a cada um, Senhor, para como usar as suas finanças. Dá sabedoria, Senhor, para onde aplicar o dinheiro. Dá sabedoria, Senhor, para que cada um ganhe muito, Senhor, mas saiba onde investir no Teu reino. Que cada um aqui busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Pai, no nome de Jesus, nos dá sabedoria para investir no Teu reino, porque é um investimento que jamais é perdido. E em nome de Jesus, que a nossa vida não seja perdida, Senhor. A nossa vida não seja perdida com as coisas do passado, mas a nossa vida seja mais e mais, Senhor, dependente de Ti, para que os Teus propósitos sejam cumpridos nas nossas vidas, para que possamos nos unir com pessoas que verdadeiramente têm o mesmo propósito que nós, Senhor. Por isso, Senhor, nos afasta, Senhor, daqueles, Senhor, que não vem de Ti, porque queremos, Senhor, ser, como o Senhor disse, vai aparecer a diferença entre o justo e o ímpio. O
os que servem e os que não servem, para a tua glória. Amém. Aplauda o Senhor, querido.